Desde o princípio, o homem foi criado para viver em comunhão com Deus. No Éden, Adão e Eva tinham acesso à presença do Senhor, mas escolheram desobedecer. E assim, o pecado entrou no mundo, separando-nos do Criador. O pecado não é apenas um erro ou uma falha, mas uma sentença de morte. A Bíblia declara em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O homem, sem Cristo, está espiritualmente morto. Ele pode ter riquezas, pode ter fama, pode buscar prazeres, mas sem Jesus, sua alma está condenada à perdição eterna. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2:1 que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A morte espiritual nos torna incapazes de alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Boas ações não salvam, religião não salva, esforço humano não salva. Apenas um pode nos resgatar da condenação: Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a vida eterna, pois ele mesmo disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pecado nos escraviza, nos afasta de Deus e nos prende a um destino de destruição. Muitos vivem como se tivessem o controle de sua própria existência, como se pudessem decidir sobre seu amanhã. Mas a palavra nos lembra em Tiago 4:14 que nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Quantos não planejam seus dias, fazem projetos, acumulam riquezas, mas esquecem da única coisa que realmente importa: a eternidade. Jesus veio ao mundo para nos libertar dessa condenação. Ele não apenas pregou sobre o amor e a justiça de Deus, mas se entregou como sacrifício vivo para pagar o preço pelos nossos pecados. Em João 3,16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior demonstração de amor que já existiu. Um amor que não exigiu nada em troca, mas que nos oferece tudo. Entretanto, essa salvação não é automática. Não basta reconhecer que Deus existe, não basta saber sobre Jesus. É preciso tomar uma decisão. Jesus disse em Mateus 12:30, Quem não é por mim, é contra mim. Não há meio termo, não há um campo neutro. Ou você pertence a Cristo, ou está contra Ele. A indecisão já é uma decisão. O inferno está cheio de pessoas que adiaram sua escolha, que pensaram que teriam mais tempo, mas o amanhã nunca chegou para elas. Quantas pessoas ouviram o Evangelho e rejeitaram? Quantas disseram que um dia aceitariam Jesus, mas esse dia nunca veio? A Bíblia nos alerta em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O convite de Deus é para agora, não para depois. A procrastinação espiritual pode custar a eternidade. Muitos se iludem, achando que podem viver uma vida longe de Deus e, no final, dar um jeito de se reconciliar. Mas quem garante que haverá um depois? Quem pode garantir que terá tempo de se arrepender? Em Lucas 12, Jesus conta a parábola do homem rico que acumulava bens e dizia para si mesmo que desfrutaria de sua riqueza por muitos anos. Mas naquela mesma noite, sua alma foi requerida. Ele planejou tudo, menos sua eternidade. A verdade é que o pecado nos ilude, nos cega e nos endurece. O mundo nos oferece prazeres momentâneos, mas não pode nos dar paz. Só Cristo pode perdoar os pecados e transformar o coração. Em Atos 4:12 está escrito que em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. A pergunta que cada pessoa precisa responder é: onde passarei a eternidade? Não há segunda chance depois da morte. Não há recomeço após o último suspiro. Em Hebreus 9:27 está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação,
Não há possibilidade de arrependimento após a morte. A decisão precisa ser tomada agora. E essa decisão muda tudo. Jesus não apenas nos salva da condenação eterna, mas nos dá uma nova vida. Ele nos perdoa, nos transforma, nos dá um novo coração. O homem sem Cristo carrega culpa, medo, vazio, mas aquele que entrega sua vida a Jesus encontra paz, encontra propósito, encontra vida abundante. Em João 8,36, Jesus disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." O chamado de Deus para você hoje é claro: arrependa-se e creia no Evangelho. Não endureça o coração, não pense que ainda há tempo. A salvação está disponível agora. Se você sente o toque do Espírito Santo, não resista. Abra seu coração, entregue sua vida ao Senhor. Renda-se ao único que pode te salvar. O perdão de Cristo é completo. A vida eterna está à disposição, mas a decisão é pessoal. A cruz está diante de você. Você vai ignorá-la ou vai se render ao Salvador? Que Jesus seja glorificado hoje e sempre, e que esta seja a sua hora de dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Amém.